Lá na redação chegou o livro do Bruninho pra mim ali e junto chegou um envelope pro Luiz Fabiani. Eu deixei lá, não é, na mesa do Luiz Fabiani pra ele poder pegar. E a hora que ele abriu, ele falou pra mim: Capriotti, olha só o que chegou pra mim aqui, uma correspondência sem remetente, anônimo, com as denúncias da gestão Augusto Melo. São 50. Eu recebi no WhatsApp. São 50 denúncias, sei lá, um negócio. Deixa eu ver isso aí, ô Fabiano, deixa eu folhear. Eu comecei a folhear ali, é um livro, uma revista, né? Uma revista, vai. Comecei a folhear e tinha ali 50 pontos em que o Augusto Melo deixou um problema no Corinthians. Eu não sei se todos são comprovados, documentados. Eu não sei porque isso é uma guerra política. 50 isso é uma denúncias. guerra política. 50 denúncias. Mas o fato é que tem coisa demais. Tem muita coisa ali. Em 1 ano e meio, que nem chegou a dar 1 ano e meio, o Augusto conseguiu criar uma revista de problemas. 50 problemas listados, elencados. Insisto, não sei se são todos, se está tudo documentado, comprovado. Mas é muita coisa, gente. É muita coisa. Como assim 50 problemas em 1 ano e alguns meses de gestão? Aí quando eu digo que o Corinthians não tem salvação, você tem que implodir o Corinthians, administrativamente falando, e recomeçar do zero. Sai todo mundo. Acaba conselho, acaba tudo. Zera o game, como dizem por aí. E traz aí, vamos buscar no meio da torcida, no meio de beneméritos, alguém que tenha capacidade para comandar o Corinthians. Alguém que consiga comandar o time do Corinthians profissionalmente falando. Ah, porque eu amo o Corinthians, porque eu sou corintiano desde que eu nasci. Bom, corintiano desde que nasceu tem 30 milhões, 35 no mundo inteiro. Corintianos desde que nasceram. Mas é profissional, de verdade, para olhar esse problema e recuperar o Corinthians do ponto de vista administrativo, não tem lá, gente. Não tem. Recebemos aqui o presidente em exercício do Corinthians na sexta-feira. Depois nós temos aí vários cortes dessa entrevista nas nossas redes sociais. Eu estava dando uma monitorada nos comentários dos nossos ouvintes, de quem visitou ali. Impressionante. Nenhum torcedor corintiano se sente representado Exatamente. pelo Osmar Stabile, pelo que ele falou aqui. Ao contrário, todos dizendo, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Pega os cortes que estão aí nas nossas redes sociais, vocês vão ver lá a torcida do Corinthians falando a respeito da entrevista. Tudo bem, até concordo contigo e acho que com o torcedor que não aguenta mais, mas eu daria um pouco de tempo pro Osmar Stabile, quer dizer, o cara acabou de chegar também, tá pegando terra arrasada, não só da renovação e transparência, que nunca houve renovação, muito menos transparência, e de uma gestão totalmente enfraquecida, sem credibilidade do Augusto Melo. 30 anos, João. Ele falou aqui, já era da gestão do Alberto Tualib. Capri, Mas Alberto agora ele Tualib. tem um poder que jamais teve, né, Capri? Hoje ele tem um poder... Tem que esperar um pouquinho também. Ele tem o sei poder lá. de, por exemplo, mexer com estacionamento, ele tem o poder de liberar ou não o Memphis Depay. Mas quando nós falamos, por exemplo, da base, vocês sentiram firmeza naquilo que ele deve estar ouvindo a gente, ele é nosso ouvinte, o presente, com todo o respeito, mas vocês sentiram firmeza, por exemplo, quando ele respondeu sobre a base é política. do Corinthians? A base, então, mas não infelizmente, pode ser, eu sei, então, mas tem que mexer aos poucos com isso. Então, Capri. não pode ser. Só que nesse Esse momento, é o problema. Por isso tem que implodir, nesse limpa momento, tudo, ele sai não é todo o mundo. Ele é o presidente tampão, né? Já no sábado a gente vai ter a definição se o Augusto volta ou não. E aí vamos ter um processo de eleição no Corinthians. Sim. Pode até ter um acordo lá e de repente Eu acho que seguir o Stabile até o final. Me Aí passaram vai hoje que o Stabile fica até o fim de 26. Mas E aí depende do dificilmente- conselho tomar essa decisão. Ganha a eleição? Não, me falaram que talvez nem tenha nem eleição. tem Ele é eleição. quem que me dado a passaram hoje. condição até o final do Nesse mandato. cenário que tá aí, ele é capaz de ele ganhar mesmo. Acho que ele vai ficar Agora, até o final de aí, 26. Tem que ter saúde, viu? É. Pra ser presidente do Corinthians hoje, tu tem que ter saúde pra aguentar a pressão Mas e o comando paralelo. Capriotti falou uma coisa importante aqui. Eu concordo, Capri, com você. Quando você fala o seguinte, pô, mas o cara tá lá desde 2000, a bolinha. É complicado. Um cara que tá tanto tempo no clube, que nunca teve esse poder, é bem verdade, mas com os mesmos vícios, com as mesmas coisas, com as mesmas maneiras, com os mesmos modus operandi. Isso aí é um saco pro torcedor. Por isso que não passa credibilidade. Agora, eu acho que pela primeira vez
talvez nos últimos anos, não sei, até que provem o contrário, o Osmar Stabile, ele não tem... Então, é isso que eu quero dizer. Ele não tem nada que deponha contra ele. Porque o Augusto, antes de entrar, tinha. Que era assessor da base, o caramba, que já tinha feito isso e aquilo. O André Negão, a gente já sabia o histórico também. Do Ilho do Bingo, a gente já conhecia também. André Sanches, não preciso nem falar. Roberto de Andrade, Mário Gobi, todas as cobras, a renovação e transparência. Cobras, entre aspas, no bom sentido, se é que há um bom sentido nisso. O Osmar Stabile, e eu não tô passando pano aqui, até porque a gente apertou o máximo possível aqui, o atual presidente, eu acho que se ele tem nível para exercer esse cargo até o fim de 2026 para novas eleições, cara, o Corinthians estava à deriva. Um barco afundando, sem rumo algum com Augusto. Pelo menos você tenta fazer um redirecionamento, se é que existe esse termo aqui. Redirecionamento de rota com um cara que, ao meu ver, ele tem capacidade para isso. Eu acho que o Stabile, ele expôs uma... Eu concordo com você. E eu acho que essa cobrança do Capri, ela vai ficar forte no momento em que, no dia 9, definir de uma forma oficial a saída do presidente que está afastado, né? Ou a volta dele. A volta, inclusive, do Augusto vai deixar esse ambiente do Corinthians mais explosivo ainda. Você acredita nisso? Na volta dele? Não, eu acho remotíssima, mas não descarto. Não descarto. Eu não cravaria. Então, mas Chama, por favor, lá alguém para dar uma olhada no microfone do Pretzel, tá, vai e vem. Mas o pessoal do... Acho que agora deu um estalo. Acho que agora... Às vezes pode ser mau jeito aí, no microfone. Pode o ser. pessoal do Augusto tá confiante. Então, bom, enfim, essa é uma guerra de fica, não fica, tal. O que eu queria dizer rapidamente é o seguinte. O sistema do Corinthians, ele é arcaico. Pode vir qualquer cara aqui dar entrevista pra gente e ele vai ter o mesmo posicionamento, porque é preciso fazer politicagem para permanecer no cargo, se eleger e coisa do tipo. Então, nós somos contra esse sistema arcaico, por isso que a gente defende a tal da SAF. A implosão. Exato. Que, cara, o sentido figurado não vai acontecer. Começar do zero, mas com um novo modelo, exatamente. Seria o ideal. Sim. Se implodir tudo. Sem precisar de 300 pessoas, Capri, que é muita gente para definir isso. Vai acontecer. Dá voz Não à vai torcida. acontecer, claro que não vai Dá acontecer. voz à torcida, evidente, dá né? voz ao sócio torcedor, ouvir as lideranças das torcidas, do torcedor comum, entendeu? Eu acho que dá para fazer coisa melhor num mundo tão moderno. Agora, se continuar esse sistema arcaico, não adianta, ninguém vai bater de frente com ninguém lá. O Augusto quis bater de frente, o que aconteceu com o Augusto? Caiu. Ele se deu mal. E outra, o Ministério Público agora abriu investigação aí pro André Sanches e pro Duílio Monteiro Alves. Quer dizer, Expandiu a investigação, expandiu, né? aumentou a investigação. Quer dizer, cadê a credibilidade do clube também? Não, mas a E questão outra, é dentro. esses caras O que têm vai que ser acontecer dentro, expulsos. Capri? Mas se eles não forem isso que é expulsos, importante. afeta ainda mais a credibilidade. É isso que me Aliás, incomodou do isso é uma, Osmar então, Stabile. isso é uma Isso outra que me coisa. incomodou. Lá Ele nos não comentários, respondeu a tua pergunta. isso, lá nos comentários, os torcedores falando exatamente isso. Ele não Focou, na peitou realidade. o André Sanches. Os torcedores querem a expulsão do Andrés. E esperavam ouvir ele falando que eu vou brigar pela expulsão do Andrés. A torcida tá esperando isso, que ele falasse isso, né? E ele não disse isso. Ele falou, tem que ver o conselho, tem que não sei o quê. Pode dever algum isso irritou favor os para o André. torcedores. Eu não sei Pode nem se dever é só algum favor isso. para o Aí André. vai com o que o Quesada acabou de falar. Ele precisa do apoio dessa gente Claro. para ser presidente. Senão não ganha. Por isso que o Corinthians, ele tá tão enraizado da pior forma possível com essa gentalha, porque é uma gentalha, baixo nível. Baixo é uma nível. gentalha baixo nível. Entendeu? Para ficar só aí, para não tomar outro processo por causa dessa gentalha aí. Que ele não pode se posicionar publicamente que ele é favorável ao banimento, à expulsão do quadro associativo, porque pode ser que ele dependa dessa gentalha para conseguir votos e ser eleito como presidente do clube. Esse é o Corinthians, esse é o modus operandi. Um clube de 35 milhões de torcedores que fica na mão de 300 caras aí, 2.000 caras, 1.500 caras, uma gentalha. Se o Corinthians for eliminado amanhã, o Dorival pode cair? Sim, É. sim. Não tem, eu acho que Porque, sim. viu? Eu acho Se ele que não pediu cai. boné, hein? É. Se ele não pediu Eu boné. perguntei do Dorival pra ele, vocês Eu são acho que testemunhas. Ele desconversou, deu Claro uma que sim. curva e não respondeu. É. Deu uma curva e não respondeu. Eu acho que espera até a juventude. Sabe por quê? Nenhuma decisão vai ser tomada antes do dia 9. Mas aqui é o seguinte, que essa tem uma questão importante. Só se A tomar os eleição, quatro, né? Se tomar a eleição. quatro, aí, pô. Então, você perde a classificação para um rival e aí vai ficar aquela loucura, estado de guerra. E aí você
tem uma eleição no sábado e para você dar uma resposta à torcida, você oferece a cabeça do treinador. É bem provável. Porque se você não votar faz é o nada... sócio, né? Então, mas o sócio é o torcedor, né? E se você não faz nada, você deixa o treinador numa situação como essa... Não vai nessa não. Sócio ao torcedor não vai nessa não. Não vai nessa linha não. Ah, Quem vai votar, opa! Tá Vai bom. por mim. Eu sei que tem palmeirense muito infiltrado, corintiano, mas tem ó, São Paulino, eu sei. O Em cara todos os que clubes é a acontece favor do isso. Augusto Melo, muitas vezes não vai lá, muitas vezes vai lá votar. O cara que anda, não tá nem aí, muitas vezes não vai votar. Eu sei, mas Então, é a eu minoria, não- João. A maioria é de corintianos. não sei. A maioria é de corintianos. Vai, bota 10% aí, que se 10% do eu não sei negócio. qual é o impacto de uma classificação a favor do Stabile ou uma eliminação contra o Stabile, ou seja, a favor ou contra o Augusto, né? Mas eu acho que vai balançar no cargo, mas a decisão não vai ser antes do dia 9. Ele não vai tomar essa decisão, Stabile. Não vai. E se o Mas Augusto... ele corre o risco de perder, né? Porque dependendo da maneira lembram como que aconteceu você na eleição é do Duírio, eliminado, né? né? Só para deixar o que aconteceu claro. na eleição do Duírio, né? Isso. Tomou um pau do Bahia de 5 na Isso, Neoquímica é Arena, né? verdade. Que coincidência. Logo 2 dias pra frente teríamos as eleições. Os caras tomaram logo de 5 pro E Bahia outra, em casa, né? o Esquisito. Dorival e o Fabinho não são do Stabile, são do Augusto. Sim. Claro. Pô, quem contratou os dois foi o Augusto Melo. E vendo as declarações do Stabile, né, que não deu uma curva sobre o Dorival Júnior. Agora, aí é culpa do Stabile também, do Tuma, de todo mundo que faz parte dos conselhos do Corinthians. Por que demoraram tanto tempo? A gente falou aqui com o Tuma isso, né? Sim. Por que demorou tanto tempo para marcar essa decisão a respeito do Augusto? Ah, tudo bem, a desculpa era que era período de férias e muita gente estaria viajando e não poderia participar. Mas eu acho que demorou muito. Isso tinha que ter sido um negócio mais rápido, entendeu? Eles alegam que estavam aguardando o resultado aí do Ministério Público das investigações com a Vai de Mas nem Bet, né? precisava. A investigação do clube já é suficiente, gente, entendeu? É importante tu falou que o ex-presidente procurou, quer falar na Bandeirante. Ah, ele mandou mensagem. Falava na Bandeirante, porque ele negou. Ele disse O Fabiani que tá aí? falaria pra Rádio Bandeirantes, agora ele quer falar. Não, Quem, o Andrés quer falar aqui? Não, pera um pouquinho. Ele falou com o Fabiani, né? Não foi isso? Ele falou... Não, o Fabiani pediu, A né? gente ligou pra ele. Vocês ligaram, né? Pra ele se pronunciar sobre a questão dos cartões. Não tá. Caramba, Ô, bicho. vem aqui, ô Preto. Senta aqui, ó. Não, me dá esse microfone. Agora voltou. Não chega. Vai, voltou aí, vai. Ah, mas vai e Não, volta, o cabo, troca, meu. meu. Pode ser o cabo aqui. Tá, tranquilo. Obrigado, volta aí, obrigado, volta aí, Betão. volta aí. Vai, e aí, o que Estamos você tava assim falando? desde... É. Aí, boa. Aí, coisa linda. Quando estourou o negócio dos cartões corporativos, o Fabiani ligou para colocar o Andrés no ar, perfeito? Ele respondeu ao Fabiani, para a Rádio Bandeirantes eu não falo. Isso o quê? Faz 10 dias, né? 10 dias. É isso, né? 10 dias. Por aí. E agora ele se colocou à disposição É. do Quesada para dar entrevista. Ele ouviu a entrevista do... Bom, quem não ouviu essa entrevista do Stabile na sexta-feira, né? Aí o Andrés mandou uma mensagem para mim e eu só fui... No sábado eu só fui responder no domingo. Sábado eu tava de folga, né? Falar, agora... Porque quando a gente também ligava pro Andrés na época de presidente também, não fazia... Tava a nenhum- nossa bunda, né? Que é um negócio que a gente também precisa aprender um pouquinho, viu? É. O que a gente entrevista esses caras quando estão em época de campanha, depois que eles colocam lá o bumbum na cadeira, Isso. Aí os eles caras fecham o somem, clube Que nem pra o nós. Casares. não dão uma satisfação. Casares, quando era É. candidato Aí o Capriotti solícito liga, pra caramba. insiste, É. o Tem Pretzel, razão. você, eu, Isso. Fabiano, os repórteres, o Milhões, Isso aí. todo mundo aqui, o Pedro que tá chegando, esses caras andam e andam e andam pra não falar outra coisa pra gente. Aí ele falou assim, deixa passar o dia 9 e, por favor, me coloque lá pro debate na Band pra vocês perguntarem diretamente pra mim. Ótimo. Deve ser alguma referência ao cartão corporativo que a gente citou. Aí eu falei, a hora que você quiser. Não é da minha alçada, o Capriotti é o nosso chefe, vocês fazem a produção. Se ele vier, eu estiver aqui, eu faço a entrevista. Eu não vou fazer um esforço nenhum pra ouvir quem tá fora do comando, porque esses caras são... Quem tá fora Eu do não- comando? O Andrés está fora do Tá comando. fora do comando? Não, ele não é o presidente do clube. Mas tá fora do comando. Não, mas é o que eu tô dizendo. Na hora Tá que... enraizado no comando Não, desde mas que ele, eu tô entre falando aspas, outra saiu da coisa. presidência. Eu entendi o que você quis O que dizer. eu tô falando é o seguinte, quando o cara tá lá e ele precisa dar satisfação pra torcida, ele não dá.
Aí quando vai se lançar candidato, o assessor vem e fica enchendo o saco do Capriotti, fica enchendo a sua paciência, a tua, a minha, pra ficar entrevistando esses caras toda hora. O Casares só Entendeu? ficou brabo comigo porque eu abri espaço pra oposição. O Casares não deu várias entrevistas Isso, na hora que estava antes, se Não, né? elegendo? quando ele era Eleição, candidato à presidência, sou democrático, O Marco fiquem à vontade. Aurélio também deu várias entrevistas porque Sim. ele era um Claro, dos postulantes, Bom, né? Pela cara do Capriotti, não sei se ele tem tanto interesse É. assim, tá? De ouvir o é o ex-presidente. Capri que Mas resolve. seria um prazer recebê-lo aqui para que a gente pudesse debater frente a frente. Não, mas se Não, eu não vier... tenho nada, absolutamente. Jornalisticamente falando, é importante. Claro traz que é o homem. importante, não é? Sem dúvida alguma que é importante. Jornalisticamente falando, é muito importante. Só que é importante porque interessa pra ele. E na hora que interessava pra torcida saber se vai pagar o estádio... Tô falando pra você, viu, Andrés? Porque eu tô há anos tentando entender o negócio do estádio e você não mostra pra ninguém o negócio do estádio. Não tem um santo corintiano que mostre o negócio do Lembra estádio. numa coletiva que ele pegou um monte de papel e mostrou pra quê? rápido Sabe assim, que- tá sabe o aqui, que não sei fez quem com esse virou, papel? ninguém Nem vou viu. falar o que fez com esse papel. Escreveu num guardanapo lembra? na Não. pizzaria em Cadê a 2008. transparência? Que em Eu 2018 pago- o estádio Exatamente. estaria pago. Eu pago o estádio em 10, Em 4 12 anos. Em Em 4 quatro anos, que foi anos. fundado Não em cumpriu. 2014. Em Não 2018 o cumpriu. estádio Nada. estaria pago. E Em ainda 4 diz anos. que eu minto ainda. Eu falo na frente dele. Pô, Que e quem o- mente é ele, quando ele não assume isso, quando ele escreveu num guardanapo comigo, com questada na pizzaria, botando, não, porque eu pago camarote aqui, eu vendo as cadeiras aqui, não sei o que, eu pago o estádio rapidinho. E o Augusto que deu Não, e a entrevista- arrecadação é XYZ, Exatamente. vezes não sei É, quantos é isso. jogos na temporada. Nem nem... quando você viu era outra coisa. Faltou a transparência. E o Augusto, que foi entrevistado por vocês, aquela entrevista histórica, que ele prometeu um monte de coisa, ele falou que ia ter transparência. Ele também não desvendou a situação do estádio e não explicou nada, do estádio. Claro. nada. Então não tem. Mas quem E explicou? o estádio? Ô, Duílio, até hoje você não Ninguém explicou explica, a negociação do Yuri Alberto, Duílio. Alberto. O Roberto, estádio, eu queria ver. o Eu estádio é também importante queria. a gente sempre lembrar. O estádio não foi entregue e terminado ao Corinthians. Não mesmo. Tem mais de 100 milhões em 120 obras milhões. que Arquibancada precisam ser feitas. Não tô nem falando de arquibancada móvel, tô falando de Melhorias de do melhorias do Hoje estádio. ainda? Região dos Na camarotes. época, 120 milhões de reais. O Capri tem razão. Muito dinheiro. O estádio não está completamente terminado. O que daria uma brecha para, de repente, não pagar uma parte restante da. Mas o aí, Corinthians não, mas pensou aí o que nisso. aconteceu? Qual foi a construtora mesmo que fez? Odebrecht. A Odebrecht limpou a dívida que o Corinthians tinha com ela em troca desse acabamento que não foi feito, Por isso que esses caiu para 120 milhões. milhões e agora tem É, 600. aí falou, ó, então tá bom, ó, falta 120, nós vamos fazer, vocês devem não sei quanto, então tá tudo certo, zero negócio e vamos em frente. Mas o Corinthians, não é? Que não consegue pagar o estádio, muito menos esses 120 milhões para terminar essas obras do só estádio. pra né? encerrar da minha Era parte. 120 milhões Sim, alguns agora anos tá- atrás, já aumentou exato. isso. Então, o né? estádio que tem mais mármore na América do Sul. Nossa É, Senhora. um negócio Agora, para impressionante. encerrar, eu gostaria muito que a Caixa Econômica também pudesse informar sobre essa, porque a Caixa Econômica é de quem? Pudesse o quê? Que ela pudesse informar a respeito desse contrato. Por que a Caixa também não pode? Não pode? Ela não tem. Ela não pode? Ela é proibida? Transparência. Como é que é? De confidencialidade. Posso explicar, ô Précio, porque E os a, caras e a ficam atrás vaquinha? dessa- E a Mas vaquinha? vem cá, A vaquinha do estádio. alguma como é que empresa- parou? Parou. Levou. Alguma empresa estatal Parou? em alguma, Parou já? alguma situação que envolve 40, faz nem o interesse cócega. do povo se posiciona para alguma coisa publicamente? Você acha que a Caixa Econômica Federal vai falar? Ah, eu tô cobrando, né? pô? É, A não, gente tá aqui pra certo, cobrar, mas A né? gente Exato, tentar né? entrevistar a presidente da Caixa, né? Sim. É uma mulher, né? Agora é presidente? Acho que é uma moça, É não uma é? moça, né? A gente não consegue, cara. Esquece. Ela não dá entrevista. Esquece. Então, Esquece. Agora vem cá, não, foi o Duílio que foi embora e não, foi o Andrés quando ele foi embora, ele levou o cara da Caixa lá, não teve? Foi esse dia do evento que ele levou um monte de papel, não foi? Ah, aquele. Eu tava na coletiva. Não, foi o Duílio. Foi o Duílio. Lembra que o Duílio levou, falou que tinha um acordo com o cara da Caixa Econômica Federal, não era isso? Não, cara, na verdade foi o Andressa. Ele pegou um monte de papel, ele pegou e mostrou, ó, tá aqui, e balançou os papéis. Os câmeras, eu tava na coletiva, os câmeras tentaram aproximar, ele pegou e prontamente Que virou. ano que foi isso? Quando terminou a entrevista coletiva, obviamente que tem aquela resenha de jornalista, né? A gente vai lá trocar uma ideia, né, no off. E aí todo mundo pediu pra que a gente pudesse ver, ter acesso. Ele falou, não, isso aqui é uma coisa confidencial. Mas você falou na coletiva que tava aqui, então eu explico o que tem aí. Foi 2020. Foi igual o guardanapo, né? Confidencial. Eu encerro Entendeu? a dívida rapidinho. Não, foi antes da pandemia, cara. Foi Cara, antes da pandemia, acredita com quem certeza. quer, viu? Com certeza. Infelizmente, É, por aí.
Osmar Stabile, sendo o novo presidente, de fato, até o final de 26, vai ser muito difícil recuperar a credibilidade do Corinthians em 1 ano e meio. Sim, eu também acho. Muito difícil. A única coisa que eu Credibilidade, lamento, a palavra mais usada pelo Augusto Melo, lembra? Exato. Credibilidade e pessoas técnicas, segundo o Augusto Pessoas Melo. técnicas. Pessoas técnicas. E amigos do portão pra E fora. amigos do portão pra fora.